Fala galera, eu sou Vinícius da Cal e nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar como implementar uma lista de itens únicos a partir de uma lista que já tem itens repetidos. Como que a gente pode implementar isso em JavaScript e ainda obedecendo a ordem da lista original. Então, na mesma ordem que os itens estavam lá na lista original, eles vão permanecer na nossa lista de itens únicos. Claro, só removendo os itens que estavam repetidos. Então, bora pro código, vamos ver como é que isso aqui tá funcionando, tá? Aqui no caso eu deixei aqui uma lista de alimentos e ele está fazendo console.log, tem alguns alimentos que estão repetidos aqui, no caso tem laranja, banana se eu não me engano também está repetido e também o morango, são itens que estão repetidos ali dentro. Para a gente poder tornar isso, transformar isso em itens únicos, a gente pode simplesmente utilizar a estrutura de dados set do JavaScript. E aqui a gente vai fazer utilizando o for each, mas antes de a gente ir direto para definir o for each, primeiro você define a tua estrutura de dados. Então, no caso aqui, o resultado final, né, vai ser os alimentos únicos. E aí coloca que ele é um new set. O set ele é uma estrutura de dados que ele aceita dados de qualquer diferente tipos, só que eles têm que ser únicos. Então você não consegue inserir dados repetidos dentro do set. Ele já é uma estrutura que ela permite que você armazene somente dados únicos. Então, se você tentasse inserir o mesmo valor, no caso do laranja, 2 vezes, ele não aceitaria. Então, agora que a gente já tem aqui, no caso, a nossa estrutura de dados, eu vou simplesmente criar um for each para inserir os dados dentro do set. Então, coloca aqui alimentos.for each. E aqui você vai receber o alimento. Você pode fazer alimentos únicos, .add e passa qual que é o alimento. Se a gente fizer agora um console.log em alimentos únicos, no caso aqui ele vai colocar que é a estrutura do tipo set, então você precisa converter isso daqui para um array, né, para poder apresentar ali. Então para converter isso daqui para um array, você vai pegar e colocar aqui values. Isso vai fazer um spread. E agora ele já vai retornar os itens para você na mesma ordem que eles estavam ali em cima. Vocês podem confirmar que está na mesma ordem. E são itens únicos. Então essa é uma das maneiras de implementar quando você está querendo colocar itens únicos. Digamos agora que fosse um pouquinho diferente. Digamos que a gente tivesse aqui categorias, né, nesses alimentos aqui, e que você só quisesse pegar um de cada categoria. Então a gente poderia pegar e fazer um pouco diferente. Ao invés de utilizar o set, a gente poderia utilizar o map. Para isso eu vou ter que mudar um pouco aqui a nossa estrutura de dados. Até pode retirar aqui os itens repetidos. Porque daí a repetição vai ser por categoria, né, no caso. E a gente só vai querer pegar um item de cada. Então no caso pode também tirar. Eu vou tirar aqui alguns itens. Para diminuir aqui o nosso trabalho. Pronto. Aí agora eu vou definir aqui, cada um deles vai ter um nome, vai ser esse, e ele vai ter uma categoria. Então categoria, no caso aqui vai ser fruta. E eu vou copiar essa mesma estrutura aqui para todos eles. Aqui muda também, deixa eu... E agora no caso aqui, legume. E aqui pode copiar essa estrutura aqui também. Aqui no Code Sandbox a gente não tem aqueles atalhos de digitar várias linhas. Essas horas... Ou talvez tenha, eu não sei qual que é o atalho. Mas no VS Code seria bem mais rápido ter essa edição. Então aqui agora que a gente já tem os nossos alimentos, aqui a gente quer só um item de cada categoria. Tá? Como que a gente pode fazer isso nesse caso? Se você abrir aqui, vocês vão ver que ele no caso aqui, ele continua funcionando, mas cada um desses itens seriam itens diferentes, né? No caso, como a gente está definindo vários objetos, mesmo que eles tivessem os mesmos valores aqui dentro, ainda seria itens diferentes. Como que a gente faz agora para fazer esse único por categoria? Vejam bem, a gente quer fazer o único por categoria, mas a gente quer que mantenha ainda o objeto. Como que a gente pode fazer isso?
Ao invés do set, porque o set ele só armazena valores únicos, mas ele não trabalha no sistema chave-valor. E para fazer isso que a gente quer, a gente precisa trabalhar com o sistema chave-valor. Então, para isso, pode mudar aqui para map. E agora a gente vai trocar aqui, ao invés de inserir direto ali o nosso item, você tem que vir aqui e colocar, se não tiver aqui dentro, então se não tiver, no caso pode usar o res, né, que é um método do map. Se ele não tiver o alimento aqui, no caso, ao invés de alimento, a gente tem que passar alimento categoria que é a nossa chave, né, que é o nosso item único. Então você utiliza categoria. Primeiro você pergunta pelo que você quer que ele seja único. Então eu quero que seja único por categoria. Então você consulta a categoria. E daí você passa aqui. Se eu não me engano, não é o ADD, é o set. Aí faz o set. Então qual que é a chave, né? No caso, a chave é a categoria. E o item que a gente está querendo inserir é o objeto como um todo. Então, caso ele ainda não existir lá dentro dos alimentos únicos, ele vai inserir ali. E daí, no caso aqui, o values continua a mesma coisa. Se a gente só quisesse saber as categorias, a gente poderia colocar aqui keys e ele iria imprimir para a gente só as categorias. No caso, é fruta e legume. Como a gente tinha mandado ele imprimir values, os valores, aí a gente pode abrir aqui que ele só vai... Ele pegou o primeiro de cada, né? Se a gente for ver aqui, o primeiro das frutas, no caso, é a laranja. E o primeiro dos legumes ali, no caso, é a abóbora. Então é assim que você também faz itens únicos para quando você quer trabalhar com um objeto e quando ele é único por uma determinada chave, né, do objeto, por um determinado valor. É dessa maneira que você faz. Só lembrando que o map ele também ainda garante a ordem, então todos esses itens ele sempre vai garantir na mesma ordem. Se você precisasse trabalhar com outros itens que precisa garantir a ordem, aí você pode também recorrer a utilizar o map.